Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam muitíssimo bem-vindos ou bem-vindas aqui ao meu canal. E aqui neste canal eu ajudo profissionais insatisfeitas a trabalharem com o que amam. Então sejam muitíssimo bem-vindas. E para quem não me conhece, meu nome é Annelise Yamaguchi e eu sou especialista em transição de carreira e também mentora da Gallup, que é uma referência mundial em desenvolvimento profissional e tem mais de 50 anos, essa instituição tem mais de 50 anos de pesquisa sobre o comportamento humano, sobre como sensacional a gente consegue mudar a vida da gente através dos nossos talentos. Então, bom, o tema de hoje é como é que a gente constrói uma rede de contatos do zero para a gente começar, afinal, a trabalhar com o que ama. Então, é isso que a gente vai aprender aqui. Então, se você quer começar uma carreira, um trabalho, assim, completamente nova, uma carreira completamente nova, mas você acha que não tem contato para você poder mudar. Se, por exemplo, você quer obter informações importantes na sua nova área, mas que são informações que você não vai conseguir no Google, você não vai conseguir na internet. Então, isso é o que eu quero te ensinar aqui. Bom, mas e aí, para quem que é, afinal, essa aula aqui que a gente está tendo essa live aqui? Então, são pessoas que, por exemplo, assim, olha, eu trabalhei mais de 7 anos, trabalhei por um determinado tempo em uma área, eu quero mudar de profissão, mas eu não tenho contato suficiente para mudar, então eu não vou conseguir mudar, né, Elisa? Você vai sim, e eu vou te ensinar como. Por exemplo, profissionais que não têm muita certeza se elas vão gostar ou não dessa profissão, então elas querem experimentar, fazer perguntas para as pessoas, para poder entender como é que funciona essa nova profissão. Sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas. Boa noite a todos. E aí, bom, como sempre, eu vou responder todas as perguntas no final da live. Então, vão me colocando aqui, porque essa live ela é muito importante também para esse nosso processo, porque assim, não é por falta de habilidades, não é por falta de experiência, nem mesmo por contato que você não tem condições de começar, porque você, de repente, está pensando que é velha demais, pensando que você não tem habilidade suficiente, não tem contato suficiente. Então, a gente vai sanar essa dúvida, combinado? O nosso conteúdo de hoje, como eu te disse, como é que a gente vai conseguir aumentar a nossa rede de contato? Então, esse tipo de entrevista, que ela é muito diferente da entrevista tradicional, da entrevista normal, é uma prática, assim, muito comum aqui na América do Norte, nos Estados Unidos, aqui no Canadá, e que é muito pouco usada aqui, aí no Japão, no Brasil. Nem no Japão a gente usa, eu nunca tinha ouvido falar. Eu, na verdade, quando eu vim pra cá e que eu contratei um coach de carreira, eu fiquei maravilhada com essa técnica, porque é uma forma de você experimentar o mercado, é uma forma de você ter informações, é uma forma de de fazer boas avaliações, que eu vou explicar em detalhes como é que você consegue fazer isso. E assim, eu acredito que assim, para nós que somos maduras, para nós que somos maduros, essa é a chave para você conseguir uma recolocação num novo mercado. Se você quer mudar de empresa, se você quer mudar de função, ser promovido, assim, eu penso assim que essa é a chave. Por quê? Porque eu não acho que para a gente fazer essa transição de carreira vai ser o currículo que vai te ajudar a você ser chamado para uma entrevista, a você receber uma carta de oferta de trabalho. E sim, essas entrevistas é que vão te levar. E assim, praticamente uma técnica para você conseguir obter mais informações relevantes e expandir o seu network. Então, assim, basicamente é uma conversa de aproximadamente 20 minutos que você vai ter com um profissional que está trabalhando numa indústria que você gostaria de trabalhar e que para você conseguir ter informações mais atualizadas e relevantes, que é só quem está lá dentro que consegue ter essas informações. Então são informações que definitivamente você não vai conseguir encontrar no Google e nenhum lugar na internet, porque são perguntas genuínas e personalizadas para entender melhor a área que você quer começar a trabalhar. Então, assim, são entrevistas que são muito menos estressantes, muito mais descontraídas, porque é uma conversa informal que você vai ter com essas pessoas, né? Então, assim, ela vai te fornecer informações privilegiadas. Então, que essa seria como que funciona essa entrevista e como que você consegue ter essas informações e, principalmente, aumentar a sua rede de contato, que é o mais importante aqui. Então,
esse tema, ele não é, por exemplo, essas entrevistas não é para você pedir emprego e muito menos é uma entrevista, uma conversa que você vai ter com alguém que está trabalhando no mercado para falar de uma vaga específica, por exemplo. É muito mais disso, mas é que você o benefício que você tem é muito maior. Então, assim, e aí você pode estar me perguntando assim, mas Anelisa, qual que é a diferença dessas entrevistas tradicionais que fazem, ou dessa entrevista informal que você está dizendo, dessa outra entrevista que eu tenho condições de fazer para que eu tenha condições de aumentar meu networking, de conseguir mudar de carreira e de repente conseguir uma recolocação mais rápida. Então, assim, a entrevista de emprego, geralmente, é uma entrevista que você está sendo entrevistado para outra entrevistada para conseguir uma vaga de emprego. E nesse caso, o entrevistador é que tem o comando, que faz perguntas para você e você vai respondendo. Então, o entrevistador é que está guiando a entrevista. E a outra, que é formal, ela é mais formal, mais estressante, porque você tem que estar provando o tanto que você sabe, o tanto que você consegue fazer o trabalho. Então, assim, é uma duração de 30 a 40 minutos. Agora, das entrevistas que são as tradicionais de emprego. Essa entrevista que eu estou comentando com você, essa conversa, na verdade, informal que você está tendo com essa pessoa, é uma conversa mais informal, mais relaxada, é o início de um relacionamento. Então, sem aquela pressão de ambas as partes ter que tomar uma decisão de contratação, de ser algo muito formal, de que você tem que estar toda hora provando o quão você sabe, o quanto você tem condições de fazer o trabalho ou não. Então, é algo um pouco mais relaxado. Você que é a pessoa que faz mais perguntas, isto é, você está no comando da conversa e não o entrevistador, por isso que ele é muito interessante. Então, por isso que você consegue, através dessas entrevistas, dessas conversas, informações, por exemplo, de bastidores mesmo. Por exemplo, sobre o dia a dia do trabalho, por exemplo, o plano de carreira desse profissional, a cultura da empresa, que de repente, assim, na internet você pode encontrar informações, mas realmente o que acontece no dia a dia é só conversando com essas pessoas, e são informações que são muito importantes, principalmente para você que quer fazer essa transição de carreira. E para você poder realmente trabalhar com o que você ama e fazer uma escolha mais assertiva. Então, você vai conversar com profissionais que já trabalham na área, no setor, e que são áreas que você quer trabalhar. Então, conversar com pessoas que estão na área, para você também aumentar o seu network e, de repente, você conseguir um mentor. Por exemplo, conseguir uma pessoa que possa te fazer uma apresentação para uma vaga que surja, por exemplo, nesse trabalho, por exemplo, né? Então, pode se converter numa entrevista de emprego ou uma referência que você pode resultar num emprego também, que eu acho interessante. Então, assim, o processo todo, ele é muito interessante, porque esse tipo de entrevista, esse tipo de conversa vai te ajudar a identificar melhor o seu alvo de trabalho, que se alinham mais com os seus talentos, com os seus interesses, com as suas habilidades. Então, por isso que eu acho que assim, essas entrevistas que a gente pode fazer, essas conversas informais que a gente pode fazer com alguém que já está trabalhando na área, ela é muito, muito, muito útil pra gente. E olha só que interessante, olha só, eu vou te passar alguns dados aqui. De acordo com uma recrutadora americana, ela diz que 1 em cada 200 currículos é que se converte em uma oferta de trabalho. Agora, se você fizer 12 dessas entrevistas, 12 dessas conversas informais, é uma vaga que você consegue. Você vê que 200 currículos para uma vaga, sendo que são 12 conversas que você consegue, que a pessoa consegue uma vaga. Veja o poder dessa estratégia, como que é interessante, né? E uma outra pesquisa aqui dos Estados Unidos mostrou também que 85% das vagas de emprego, elas são preenchidas através do boca a boca, através do contato pessoal, isto é, à medida que você vai conversando com essas entrevistas informativas, essas entrevistas informais com essas pessoas, é uma forma de você aumentar o seu network, é uma forma de você estabelecer contato com essas pessoas e de repente elas te indicarem também. Por isso que 85% das vagas, elas são
preenchidas através dessa forma que eu estou te explicando aqui. E aí, inclusive aqui no Canadá, tem uma forma muito interessante de ser feita, que, por exemplo, todas as empresas, elas têm um sistema assim que, por exemplo, o funcionário ele ganha um prêmio em dinheiro quando ele apresenta uma pessoa, um amigo, alguma pessoa. Essa pessoa ela é contratada, então ela ganha um prêmio em dinheiro. E por que que isso é interessante? Porque ele diminui o custo de contratação, é muito mais eficaz, tanto principalmente para o contratado e para o contrador, porque ela já tem uma apresentação, que isso facilita bastante. Então, assim, reduz o tempo de recrutamento e gera otimismo para ambas as partes, né? Que eu acho que é bastante interessante. No Brasil seria aquele o quem indica, né? Apesar de ter muitas controvérsias com relação a isso, se você não conhece ninguém, é muito difícil você também ser apresentado ou você de repente pedir alguma informação, alguma apresentação. E olha só que interessante que de uma pesquisa feita aí no Brasil com os brasileiros pela Cátulo, que 80% dos brasileiros, quando eles vão buscar trabalho, eles vão buscar em sites e aplicativos. Então, se você não tá mandando o seu currículo e você não consegue receber nenhum tipo de resposta, talvez esse seja o problema, que só enviar o seu currículo não vai ser uma forma de você conseguir ter mais entrevistas e futuramente ser chamado para alguma dessas vagas. Então, por isso, repense nas suas estratégias. Então, você precisa rever essas estratégias e aí, minha gente, me fala aqui se vocês estão aqui, se estão entendendo um pouquinho o que eu estou querendo explicar com essas entrevistas, com essas conversas informativas, enquanto eu bebo a minha água. Bom, e vão me colocando as perguntas que vocês tiverem, que no final dessa live eu gostaria muitíssimo de estar respondendo todas as perguntas de vocês, porque a gente vai sair dessa live entendendo que eu preciso dessa iniciativa para eu começar a trabalhar com o que amo, que essa iniciativa ela é importante. E como é que eu faço isso é que eu estou explicando aqui agora, tá bom? Então vamos entender um pouquinho mais em detalhes essa técnica, assim. A primeira vantagem que eu acho bastante interessante que é entender e avaliar a sua escolha de carreira. Por exemplo, eu não tenho ideia de como é que vai ser essa carreira, não tenho ideia de como é que vai ser, que é o dia a dia, como é que, se eu vou gostar ou não. Mas eu gostaria muitíssimo de ter mais informações além do que eu consigo encontrar na internet. Como é que eu faço para isso? Então, você pode pesquisar. Você pode ter uma certeza um pouquinho maior de que você está, por exemplo, na direção certa. Você pode fazer perguntas para essa pessoa para entender, por exemplo, a perspectiva mais realista do trabalho e do ambiente do trabalho, porque uma coisa é a teoria, né? Assim, o que está na internet, essas informações que você consegue, mas uma coisa é pegar informações de pessoas que já trabalham na área, que eu acho que é o mais relevante dessa técnica. E além disso, você tem a oportunidade de saber informações detalhadas específicas sobre o seu futuro empregador. De repente, se for uma empresa, se for uma organização que você gostaria de trabalhar, você também tem condições de conseguir informações que você também não consegue no Google. Por exemplo, você também pode descobrir que durante a entrevista, a empresa que você gostaria de trabalhar, ou o setor que você gostaria de trabalhar, ou o ramo que você gostaria de mudar, de repente não é uma boa opção pelos seus talentos, pelas suas habilidades, pelo seu conhecimento, por exemplo, né? Então, esse é um dos objetivos dessas entrevistas e descobrir um pouquinho mais sobre como é que você consegue ter mais sucesso nessa nova empreitada. Então, por exemplo, se for se o ambiente de trabalho dessa nova profissão que você quer, por exemplo, se for muito competitivo, por exemplo, a TI é uma área muito competitiva, né? Então, assim, agora depende da área de TI, que também é competitiva ou não, a área de saúde ou a área que você gostaria de mudar. Então, se o ambiente for muito competitivo, mas eu sou uma pessoa mais harmônica, mais tranquila, eu quero um ambiente de trabalho menos estressante, então, de repente, eu posso entender que esse não é uma boa carreira para mim para longo prazo. Então, para a gente poder perceber, fazer essas percepções de entender e avaliar a carreira que você está querendo escolher para você. E aí,
A segunda grande vantagem é conseguir informações relevantes. Então, obter informações de primeira mão do trabalhador num determinado campo, num determinado setor, numa determinada posição. Por exemplo, você quer ser, por exemplo, coordenador e quer ser supervisor, ou de repente quer se tornar-se diretora de uma organização. Então, qual que é o trabalho dessa organização, dessa área, como diretora, por exemplo? Então, é uma maneira super eficaz de você saber quais experiências são necessárias nessa área, uma perspectiva sobre o setor, obter informações privilegiadas de uma determinada área e os pós e os contras. E também obter informações, por exemplo, do dia a dia dos bastidores e principalmente útil para quem quer mudar de carreira, porque afinal a gente quer descobrir o que nos agrada ou não através dessas conversas. E assim, um bom exemplo disso, que assim, eu acho bastante interessante, assim, que se você, por exemplo, é um advogado, é um dentista, ou trabalha na área de qualquer uma outra área e gostaria de ser um professor universitário, por exemplo, você vai querer saber que você vai dar aula, que você é o que você realmente gosta de fazer, mas também você vai ter que entender que você vai gastar muito tempo preparando aula, corrigindo prova, tendo que ouvir muitas reclamações dos alunos. Aí você vai ouvir desculpas mais esfarrapadas possíveis e imagináveis de porque ele não conseguiu entregar um trabalho, de porque ele não compareceu, o que aos seminários, por exemplo. Então, são situações que eu mesma não tinha muito essa percepção quando eu me tornei professora universitária, assim, que eu acho que assim, corrigir prova era a coisa mais terrível que tinha. Mas é um trabalho que deveria ser feito, né? Então, esse é um tipo de informação. Uma outra informação que eu acho que é bastante interessante a gente entender é que, por exemplo, se você quer trabalhar realmente com o que ama e você vai querer saber, por exemplo, assim, como é que esse profissional que está já trabalhando na área que você trabalha, como é que ele se sente na segunda-feira? Qual que é a sensação de ir para o trabalho na segunda-feira? Porque se você está agora muito desanimada, muito frustrada com o seu trabalho, querendo sair, eu tenho quase que certeza que a sua segunda-feira ou seu domingo à noite é muito desgastante, pesado. E como dizia a minha aluna Mônica, ela vai arrastada para o trabalho, ela ia, né, arrastada para o trabalho, porque é muito difícil, não é um trabalho que você gosta mais. Então, essa é uma pergunta bastante interessante para fazer para essa pessoa que você vai conversar. Por exemplo, qual que é a fonte de ansiedade que essa pessoa tem no trabalho? Tem tipo de ansiedades que são mais controláveis, tem um tipo de ansiedades que não são. Será que os meus talentos, as minhas habilidades são boas para essa nova atividade? Por exemplo, perguntas como, por exemplo, em que momentos no trabalho que você sente que tem essa realização profissional, esse reconhecimento da equipe, da empresa, e como é que a empresa te reconhece? Por exemplo, uma outra questão, uma outra pergunta também, assim, qual que é a gente perguntar para esse profissional o que é um sucesso para ele, né? Ele já está trabalhando na área que você quer, que é uma área que você quer realmente começar a trabalhar, que você acha que nesse momento é o que faz os seus olhos brilharem. Então, pergunte para ele o que é sucesso, porque sucesso para mim, para você, é completamente diferente, né? Então, quando eu determino a minha definição de sucesso, eu tenho mais possibilidade de ser mais assertiva na minha escolha. Mas, ao mesmo tempo, que a definição de sucesso que eu tenho pode ser que não esteja muito interligada, conectada com a nova área que eu quero trabalhar. Então, isso eu gostaria e preciso saber antes de começar a trabalhar. Você não concorda comigo? Bom, aí uma outra vantagem de você conseguir de fazer essas conversas informais é de você identificar se é o momento certo para mudar, porque a maioria das pessoas que me fazem perguntas, inclusive dos meus próprios alunos, é que, bom, Anelisa, qual que é o melhor momento para a gente mudar de carreira? Qual que é o melhor momento para a gente começar a fazer essa transição? Fazer essa transição, acho que você pode começar a partir de agora. Bom, então voltando aqui à
a nossa vantagem de fazer essas entrevistas é assim que a gente vai identificar o momento. Você vai ter a oportunidade de saber mais, principalmente, sobre as habilidades, certificações que te vão ajudar a ter mais sucesso, por exemplo, nessa empreitada. Então, se você vai decidir se existe ou não a necessidade de tirar um certificado a mais, de voltar para os bancos escolares, e essa dica, ela é até mais relevante e útil para nós mulheres, que a gente acha que a gente nunca tá pronta, a gente acha que tem que assistir mais uma aula, a gente acha que tem que ter mais um certificado para fazer essa transição, e necessariamente não é isso. Então você talvez apenas precise de um conhecimento específico para você fazer essa mudança. Por exemplo, se uma carreira, por exemplo, um trabalho que você quer fazer exige falar em público, de repente, se você não tem experiência de falar em público e você não gosta de falar em público, eu acho que assim você pode pedir ajuda de outras pessoas, mas se essa é uma qualidade realmente que precisa no seu trabalho, eu super recomendo, por exemplo, fazer um curso de oratória, do que de repente pensar em fazer uma faculdade de comunicação, por exemplo. Então, por isso, essas conversas que você vai ter com essa pessoa que já trabalha na área que você gostaria de trabalhar, é tão importante assim, para inclusive você poder saber o momento certo, quanto investir dinheiro e tempo nessa carreira ou não, e saber quando que é o momento certo. De repente você já tem as qualidades e os conhecimentos necessários para mudar, de repente. Então, você falar com alguém já no setor, você vai descobrir que se você está no caminho certo, ou se você mesma está criando obstáculos, problemas, para você já se inserir nesse mercado, se vai inserir nessa área que você quer trabalhar, né? Então, por exemplo, uma coisa que é importante de repente entender é que, por exemplo, alguns cargos, eles requerem um certo tempo de trabalho, uma estabilidade dentro da indústria, e não importa, por exemplo, o quão maravilhoso o diploma que você tenha, mas você não vai conseguir substituir pela experiência específica desse trabalho. Então, esse é o tipo de informação que, com certeza, você vai querer saber antes de se ingressar, de investir tempo e dinheiro nessa nova formação. Então, assim, todas essas informações, elas são importantes para que você saiba antes de tomar essa decisão de mudar. Então, são informações muito, muito relevantes que você vai ter. Essas seriam as 3 vantagens mais importantes que eu diria aqui nessa live. Então, assim, se você não... Aí, assim, a pergunta que fica é assim, mas Anelisa, eu não acho que é tão importante assim, você não conseguiu me convencer ainda que essas entrevistas, essas conversas são tão importantes assim. Então, se eu não seguir, se eu não fizer essas entrevistas, se eu não tiver essa iniciativa de começar a fazer essas conversas, o que vai acontecer? Eu diria que assim, inclusive por experiência própria, eu vou te contar a minha experiência, que assim, é bem provável que a sua recolocação pode demorar muito. Por quê? Por falta de informação, você vai achar que você vai precisar fazer uma outra faculdade, você vai achar que não tem habilidade suficiente e vai demorar, porque você está achando que tem que preparar muito. E de repente você não precisa se preparar tanto. Você pode começar com um cargo aquém das suas habilidades desse momento, e adquirindo mais experiência e conseguindo, de repente, outras promoções, conseguindo outras oportunidades de trabalho, que eu acho que é bastante interessante. Então, assim, pode perder tempo, dinheiro e energia pensando que você precisa fazer mais cursos, mesmo que precise, que você vai te ajudar a tomar uma decisão um pouco mais assertiva para esse momento. Então, mesmo que você tenha bastante dúvidas, é uma forma de clarear um pouquinho as suas dúvidas e os seus medos com relação a essa nova carreira, com relação a essa nova profissão. E aí, qual que é o melhor momento? Assim, algo que me perguntam muito, eu falei, mas Anelisa, qual que é o melhor momento para eu começar a fazer essas entrevistas, essas conversas informais com esse profissional? Eu diria assim, que quando você decide o seu propósito profissional, isto é, o que você gosta de fazer, o que você é bom em fazer e o que o mundo pode pagar. Quando você encontra essas 3 variáveis, eu diria que você encontrou o seu propósito profissional, então você já está mais preparada. Mas um outro item que eu colocaria nessa lista é que você tem que fazer o que eu chamo de auditoria da
das suas habilidades, isto é, a gente entender que se você é profissional, acima de 40 anos, você já tem uma experiência de 7 a 10 anos em alguma área, você tem muita experiência. Então, quais os tipos de experiências que você teve, qual o tipo de interesse que você teve, por que a gente precisa disso? A gente precisa saber do seu diferencial profissional nesse momento. Então quando você souber dessas duas variáveis, o seu propósito profissional e entendendo os seus talentos, entendendo o seu diferencial profissional, aí sim você está apta a começar a fazer essas entrevistas, porque essas entrevistas também, essas conversas, é uma forma de você mostrar o quão apta você está. Isso a gente são vários níveis de conversas que você vai ter, mas assim, de mostrar para esse profissional que você está preparada, ou de repente mostrar para esse profissional que você está realmente confusa, perdida e que eu quero informações. Então isso também vai te ajudar a clarear também essa confusão toda. Mas eu acho que depois, se para você ser mais assertivo e perder menos tempo, é entendendo o que você faz de melhor, que são os seus talentos, o que você faz o que você gosta de fazer e o que o mundo pode te pagar. E depois entendendo como é que foi a sua trajetória profissional. E aí, deixa eu te contar um exemplo de como é que eu fiz essas entrevistas informativas aqui no Canadá, que foi onde eu aprendi, onde é muito mais famosa essa forma de conseguir trabalhos, essa forma de conseguir informações de bastidores nos profissionais. Então, assim, eu era socióloga, fui professora universitária lá no Japão, eu era diretora executiva, e eu resolvi mudar de carreira para TI, para ser cientista de dados, que naquela época até hoje é uma área que paga-se bem, que tem uma demanda muito grande, mas o que eu foquei naquele momento é no que eu não era boa. Então, eu já falei isso para vocês, né? Então, assim, eu queria trabalhar com ciência com dados, como cientista de dados, que era o O do Borogodó, a coisa mais sensacional daquele momento era esse tipo essa ciência de dados. Então tá. Então eu defini que eu queria, no mínimo, fazer 3 dessas entrevistas, conversar com profissionais que estavam na área que eu gostaria de trabalhar. Fui dividindo em alguns níveis. E aí, assim, claro que para você conversar com uma outra pessoa que já está fazendo o que você faz, causa nervosismo. Eu fiquei muito nervosa porque as pessoas que eu tinha que conversar em inglês, às vezes eu ficava com muito medo de, às vezes, eu não conseguir sair em inglês ou de repente levar uma conversa em inglês. Eu tinha medo que fizessem perguntas, por exemplo, muito técnicas, porque o meu problema, o meu ponto fraco era a questão da estatística, a questão da programação, que é muito específica. Então eu ficava morrendo de medo de eles fazerem esse tipo de perguntas. E aí, claro que assim, mas eu precisava ter mais informação e que se esse era o caminho, as estatísticas diziam, as pesquisas diziam que esse é o caminho mais rápido para um profissional maduro conseguir recolocação, era isso que eu tinha que fazer, então vamos fazer. E aí, assim, é claro que eu venci o meu medo, eu venci a minha insegurança, eu fiz várias entrevistas como essa, conversei com vários profissionais que já estavam trabalhando como cientistas de dados em várias organizações. Assim, foi muito difícil, porque claro que todo mundo não responde, você precisa ser persistente, mas se é isso que realmente a gente quer, a gente tem um não como resposta, que eu quero explicar um pouquinho sobre isso para você também. E aí, como resultado, eu realmente consegui uma vaga de emprego através de olha só que interessante, consegui uma vaga de emprego, de um colega que eu conversei. Então, essa pessoa que eu conversei conheci uma pessoa que me apresentou e que essa pessoa que me deu essa vaga. Mas aí, o que eu mais aprendi, que eu entendi, que eu acho que foi mais importante, eu afinal eu trabalhei como cientista de dados, mas não nessa empresa. Eu fiquei bastante contente, nossa, eu fiquei muito contente de ter conseguido, mas eu descobri assim, com essas entrevistas, assim, que eu fui descobrindo que eu tinha certeza de que ciência de dados, para mim, não era a minha praia, à medida que eu fui fazendo essas entrevistas. Eu fui descobrindo que eu era incapaz de ficar o dia inteiro extraindo grandes informações de banco de dados, passando a maior parte do tempo limpando dados, só trabalhando com dados, assim, e isso para mim era quase que um martírio. E aí eu descobri também que, assim, eu precisava ser quase que um unicórnio para poder trabalhar com ciência de dados. Eu precisava analisar dados, eu precisava
entender estatísticas, eu precisava de saber de design, enfim, eu precisava saber de quase tudo. E isso me causava muita insegurança. E quando a gente tem um tipo de insegurança, um tipo de conhecimento que vai muito além do que você acha que é possível, isso te causa insegurança e não te leva para frente. O desafio, ao invés de ajudar, ele te puxa para trás e você se sente a pessoa mais burra do mundo, a pessoa mais incompetente do mundo, e essa não é a forma certa, eu diria, pra gente começar um trabalho. Então, assim, tem que ser níveis e talentos, porque eu não tinha absolutamente nenhum talento para estatísticas de só trabalhar com dados. Então, com todas essas entrevistas informativas, eu sempre me perguntava se naquele momento, antes inclusive de eu ser empregada, eu já sentia que eu não ia conseguir trabalhar com esse consciência de dados, apesar de ganhar bem, apesar de ter muita demanda, apesar de eu gostar de tecnologia, eu não conseguia me ver lá. Como é que eu ia conseguir trabalhar 1 ano, 2 anos? Então, aí eu fui descobrir que a minha nova e almejada profissão, que era a ciência de dados, estavam com os dias contados. Então, por isso que foi sensacional eu ter vencido meu medo e minha insegurança de conversar com essas pessoas, foi ótimo. Mas foi o mais importante, que eu não perdi tempo fazendo um trabalho que só ia me causar mais frustração do que o contrário. E aí que eu fui entendendo que, assim, olha, se eu tenho que realmente entender os meus talentos, eu realmente tenho que entender as minhas habilidades, que eu possa melhorar. Porque lembra que nos talentos, a gente vai falar sobre isso um pouquinho na segunda-feira, mas eu já também fiz uma live de que a gente só consegue bons resultados e sucesso conseguindo focar no que a gente é bom, no que a gente faz de bom, e não focando nas nossas fraquezas, que foi o que eu fiz e que a maioria das pessoas fazem. Então, por isso que essas entrevistas, elas são, assim, uma virada de chave também, né? E aí, por exemplo, elas vão te responder perguntas como, por exemplo, assim, mas Anelisa, eu não tenho habilidade suficiente para mudar para essa área que eu quero tanto trabalhar. Mesmo assim, eu posso fazer essas entrevistas informativas? Você deve fazer. Porque sim, pelo sim e pelo não, você vai poder se certificar como eu me certifiquei, de que não era para mim, não é para mim essa área. Por exemplo, eu gastei muito dinheiro fazendo esse curso aqui no Canadá, porque estrangeiro aqui no Canadá paga 3 vezes mais do que um canadense. Então é muito dinheiro, é muito tempo e muita energia desperdiçada que você não precisa. Então, se você acha que não tem habilidade suficiente, é por isso que você precisa conversar com essas pessoas. Porque de repente, numa das possibilidades, você vai descobrir que realmente você não tem. Ah, maravilha, é um ganho, né? E de repente você vai ter uma surpresa. De repente você tem as habilidades muito mais do que você imaginava. Não é sensacional descobrir isso também do outro? Porque às vezes o outro consegue me enxergar de uma outra forma também, que eu acho interessante a gente conversar com essas pessoas, principalmente quando a gente é madura. A gente sabe relativamente, se a gente pesquisar aqui dentro, fazer essa análise, a gente sabe o que a gente quer, né? E uma outra dúvida que me falam bastante, se você acha que não tem oportunidade de trabalho, que você está velha demais para recomeçar, eu acho que também essas conversas que você pode ter, elas são, é a chave, é a chance de você conseguir ter essa oportunidade, porque a oportunidade não vem. É você que busca. Então, quando a maioria das pessoas, quando eu pergunto, inclusive dos meus alunos, qual que é o maior empecilho que está te impedindo mudar de carreira ou começar a trabalhar com o que você ama? É falta de oportunidade. Essa resposta é unânime. Mas a gente tem que entender que falta de oportunidade, não é que falta de oportunidade, é falta de iniciativa. Então, se eu tenho iniciativa, se é realmente isso que faz os meus olhos brilharem, eu tenho que ter essa iniciativa para conversar com essas pessoas, para colocar a cara para bater, né, minha gente? Porque se a gente não faz isso, a gente não vai conseguir nada. Então, eu acho que é uma ótima forma para você conseguir o contato dessas pessoas. Então, se você tem, por exemplo, uma outra dúvida que me fala bastante, olha, Anelisa, eu tenho muitos interesses, eu tenho tantos interesses e sinto que eu sou boa em fazer várias coisas. Então, como é que eu consigo começar? E essa é uma outra questão bastante interessante. Eu tenho 2 tipos de alunos, basicamente. Aquele aluno que não começa assim, Anelisa, eu não tenho ideia do que eu posso fazer nessa nova profissão, mas eu tenho que mudar para onde, eu quero mudar para onde.
E aí tem aquele aluno que ele fala assim, eu tenho um professor universitário que ele é uma pessoa sensacional, ele tem PhD e pós-doutorado também. Ele é muito bom em fazer muitas coisas, e tem muitos interesses. Como é que eu consigo focar um pouquinho mais e direcionar para eu fazer essa transição de carreira? Então, essas entrevistas informativas, essas conversas informais que você vai ter com esses empregadores é que vai te clarear um pouquinho mais também. Mas claro que se você também não tiver muito claro o que você quer, dos seus talentos principalmente, eu acho que fazer essas entrevistas informativas não, de repente não é o momento, mas pode ser que seja uma conversa informal que você possa ter também com essas pessoas. Então assim, por isso que é bastante importante você entender o poder, né? O poder dessas conversas que você pode ter a partir de hoje, a partir desse momento, e tendo essa coragem, né? Porque assim, algo bastante que eu acho que é bastante interessante de fazer essas conversas é que você vai acostumando a receber não. Porque nesse processo a gente vai sair da nossa zona de conforto, nós vamos estar mais vulneráveis e a gente vai ter esses medos, né? E a gente vai receber muitos nãos. Mas aí a gente vai entendendo que assim, esses nãos não é um não pessoal. A outra pessoa tem os motivos dela para falar um não pra gente. Então assim, a gente ser mais flexível, mais assertivo com as nossas decisões, com as nossas escolhas nesse momento, né? Então, se a sua procura de trabalho é a sua principal meta, se você para você mudar de trabalho é a sua principal meta, mas não é a prioridade dos outros, você tem que entender isso. Então, se você mandou um e-mail, mandou um convite, você não recebeu, paciência, que a necessidade é sua, não é dele, né? Então, assim, é por isso que a gente tem que tentar várias vezes, assim, que nem todo mundo vai te responder, e que tudo bem também, a pessoa pode estar acontecendo um incêndio na casa da pessoa, a pessoa não vai poder te responder, assim, as outras pessoas têm mil motivos para não te responder, mas o que está em seu controle? Está em meu controle, entrar em contato, tentar criar essa coragem para a gente estar conversando com essas pessoas. Então, talvez seja um bom exercício, um ótimo exercício para você começar a aceitar que você terá vários nãos neste processo, para você começar a trabalhar com o que você ama. Por quê? Porque quando a gente está no campo de batalha, a gente está muito suscetível a erros e acertos, muito mais de repente a erros, a fracassos, a batida em portas, e vai ser assim, porque é uma vida de qualidade, que você vai conseguir realmente trabalhar com o que você ama, é isso também, de você estar trabalhando com essas suas vulnerabilidades. E aí, assim, se fosse muito fácil, todo mundo estaria trabalhando com o que ama. E aí, tem uma outra pesquisa no Brasil, que ela confirmou que 90% das pessoas estão insatisfeitas aí no Brasil, que elas querem fazer realmente essa mudança de carreira. Mas como é que eu posso fazer isso? É que uma das formas é essa. Por exemplo, no meu curso, eu tenho várias, são 200 perguntas que eu elaboro para os meus alunos, para saber um pouco sobre a empresa, saber sobre a cultura dessa área, saber um pouco sobre a trajetória profissional dessas pessoas. E eu te dou um passo a passo, em mínimos detalhes, como eu fiz e como as pessoas podem fazer para conseguir ter mais sucesso com essas entrevistas informais, de forma que você consiga ter sucesso. Aí tem vários exercícios que eu vou te dar também, que você, assim, o seu network é muito maior do que você consegue imaginar. Por exemplo, eu consegui uma entrevista através do meu massagista, por exemplo. Então, assim, vou também te ensinar como é que você abre o seu olhar para ver que todas as pessoas podem ser um contato. E aí a gente tem vários exercícios que eu posso te ajudar nessa sua trajetória para você conseguir aumentar o seu network. Mas isso assim, o network é quase que a terceira fase dos pilares do método que eu desenvolvi, mas que ela também é importante você entendendo a partir de agora.